com Elivaldo Barbosa. Elivaldo Barbosa, que fez uma entrevista exclusiva com o João Vicente Claudino. Depois de um tempo de silêncio, nada de falar de política, ele voltou a falar, mas falou com Elivaldo Barbosa. E revelou o que pretende para o futuro, Elivaldo. O ex-senador rompe o silêncio, fala sobre filiação partidária, o governo do Estado e candidatura para 2018. Vamos ver nessa entrevista feita com Elivaldo Barbosa, por Elivaldo Barbosa, com João Vicente Claudino. Como é que o senhor está vendo hoje a situação política do país e econômica também? O momento brasileiro hoje é propício a uma retomada, a superação de crise? Qual a sua visão? A situação política, Elivaldo, ela continua conturbada. Chega uma segunda denúncia contra o presidente, que será votado pela Câmara. Ainda não sabemos o resultado dessa denúncia, se terá o mesmo caráter da outra, que foi arquivada. Mas, independente disso, enquanto há essas operações, eu acho que de conclusão de Lava Jato e de todas essas operações que circundam todo esse processo, o próprio indiciamento de pessoas e políticos dentro do processo da Lava Jato, o julgamento de outros processos que já estão à frente de outros políticos do Brasil. Isso não deixa de ter e trazer para um ambiente político muita confusão, muita turbulência na política. Agora, isso mostra o país numa maturidade, num ritmo bem diferente. Começa a descolar justamente o momento político do momento econômico. O Brasil sofreu a maior crise da história nos anos 2015 e 2016. Pelos dados que se colocam, nós não vamos conseguir recuperar agora em 2017, 18 e 19. Mas 2020 é o momento de retomada da economia e de crescimento. Isso com uma equipe econômica que tem demonstrado muita competência, muita experiência, tem tomado medidas firmes para que essa economia ganhe credibilidade, investimentos aconteçam e a gente possa ter resultados melhores na economia. Temos que dar passos seguros, a inflação cai, os juros caem, o emprego começa a retomada dos índices positivos de geração de emprego. Nós temos que melhorar o investimento público, diminuir o endividamento de famílias, isso através da retomada e o aquecimento da economia, para que a gente tenha resultados positivos no mercado econômico. A sucessão de Temer está em aberto? Totalmente. Eu não sei, Elivaldo, quem disputará as eleições para presidente no ano de 2018. Se tem nomes citados, nomes que criam até divisões internas em determinados partidos, nomes que se colocam e ganham notoriedade a nível de Brasil, mas no momento que é hoje, eu não sei se sustentará até o momento da eleição. Então, é totalmente em aberto. Nomes que precisam saber justamente dos efeitos jurídicos que as operações ocorrem e que processos transcorrem na Justiça Federal. Então, está totalmente aberto. Como o senhor está acompanhando a situação do Piauí no aspecto administrativo? Eu acompanhando de uma maneira atenta como cidadão, que acompanha os fatos dentro do Estado com preocupação. Eu acho que medidas que poderiam ser tomadas para que o Estado ultrapassasse até com mais tranquilidade, já que existe momentos anteriores que foram tomadas determinadas medidas no tocante ao endividamento, mas que agora esse endividamento aumenta, o custeio da máquina também, idem, nós começamos a ter dificuldades nesse momento, é isso que se coloca de uma maneira mais preocupante. Agora, medidas que poderiam ter sido adequadas para um determinado momento e ser mais firme, foi colocada de lado para agir de uma maneira política. Eu entendo que a gestão, ela não pode ter a política como fim. A política, ela pode ser o início e no máximo o meio, mas o objetivo maior não deve ser a política. Nós temos que governar e a sociedade se espera que o governo ele seja para fora, não para dentro. Para dentro, o que é que eu quero dizer? Não para políticos ou para partidos políticos.
Eu acho que nós temos, de certo modo, essa visão distorcida. Nós gastamos muita energia no Piauí preocupado com política e fazendo política. Eu acho que a gente precisa ter, dentro de uma reforma de Estado, isso é uma palavra talvez seja muito dura, mas dentro de uma reforma de Estado, principalmente de compromisso, de projeção, de um Estado motivador de investimento e indutor de desenvolvimento, é que tem que ser realmente buscado dentro da eficiência administrativa um Estado melhor para todos. Há quase 2 anos o senhor está fora da atuação partidária, deixou o PTB, se desfiliou. O senhor volta à condição de atuação política mais efetiva? O senhor vai se filiar a partido político? Eu deixei naquele momento, Elivaldo, você acompanhou bem, dentro de um descompasso, um desentendimento que havia entre a minha pessoa, quando era presidente do PTB, depois eu passei a presidência para outras lideranças do partido, e a direção nacional. Hoje, o momento que vive o PTB também é um momento diferente. Eu acho que nós, como cidadão, e que tivemos uma representação dada pelo povo do Piauí no Senado Federal, e tenho na minha autocrítica que representamos bem o Estado do Piauí e representamos com altivez, não fizemos tudo o que queríamos ter feito muito mais, pelas cidades que precisam e pelo Estado do Piauí, mas representamos com altivez, sem dar àqueles que acreditaram no nosso trabalho, na nossa representação, nenhuma vergonha do trabalho do senador João Vicente Claudino, nenhuma vergonha, sempre de uma maneira limpa, transparente, no mais elevado espírito público, representando o Estado do Piauí. E quero continuar participando, no mínimo, das discussões dos cenários políticos. Então, para nós adquirirmos a cidadania plena, nós temos que nos filiar a um partido político, que é no partido político que ressoa, que ecoa a sua opinião de cidadão, que transforma-se daquele momento numa opinião política, pública. Então, em março, eu devo me filiar a um partido político para contribuir com o partido, contribuir com o Piauí e acompanhar o momento político de 2018. Qual será esse partido? Olha, a decisão de partido político não é fácil, nem de deixar um partido, nem se filiar a um partido político. Então, eu lhe digo que a tendência maior é que eu volte para o PTB. Se uma ficha estivesse na minha frente aqui hoje, tivesse o último dia para filiar, hoje pode ter certeza que a ficha seria do PTB. O PTB é o partido que dá sustentação ao governo do Estado. Do PTB, o senhor segue essa orientação do partido? O senhor trabalha, então, indo ao PTB, vai ser um aliado do governo? O PTB dá sustentação ao Estado, mas ele deu sustentação desde a campanha. Inclusive, eu votei no governador. E votei porque, vislumbrando esse momento que o Brasil passaria e o Piauí, dentro de uma economia frágil que nós temos, que dependemos muito das transferências federais, de recursos federais, nós naquele momento tínhamos que escolher para acompanhar talvez aquele timoneiro que tivesse mais rodagem na vida pública. Então, o governador partia para um terceiro mandato, tinha uma experiência larga na vida pública e ele tinha a condição necessária que, num momento de turbulência, pudesse tomar as medidas necessárias. Acho que não foi bem dessa maneira, mas o PTB contribuiu. Então, se você participou no momento eleitoral, contribui com ideias, com o esforço, com a motivação de cada um para que isso aconteça. Então, isso é muito natural. Agora, tudo isso se resolve dentro de cada cenário. Aqui, eu sou só eleitor e cidadão. Eu só posso ser ouvido como liderança do PTB depois de eu me filiar. O senhor admite ser candidato a vice-governador na chapa do governador Wellington Dias? Quando a gente é filiado a um partido político, Elivaldo, a gente se coloca e entrega o nosso nome a um partido político para que ele decida ou decidamos o caminho melhor, a gente tem que estar afeito aos desafios. Não avaliando nenhuma chapa.
não quero avaliar antecipadamente nenhuma chapa. Mas você até já me perguntou algumas vezes atrás sobre a história de vice. Talvez seja uma pergunta que ela não vence nunca o prazo de validade, mas normalmente é feito. Mas você já fez lá atrás, em 2009, 2008, até quando eu fui candidato a governador, e a base do governador tinham 4 candidatos, e se um podia ser o vice do outro. E isso foi feito. E eu repito aquilo que foi lá atrás colocado. Talvez eu não tenha o perfil para ser um vice, talvez não tenha, mas o olhar agora é de a gente buscar se filiar ao partido político para depois discutir o processo eleitoral. Sem perfil de vice, o que mais encantaria o senhor em termos de projeto majoritário? O Senado ou o governo? O cargo majoritário, Elivaldo, ele tem que se representar um sentimento das pessoas, por mais que você tenha vontade individual, do desejo individual de trabalhar pelo Estado, de levar a sua experiência, a sua devoção a essa causa maior que é o Piauí, mas ele não pode ser uma atitude egoística, nunca deverá ser. O mais importante nesse momento de escolher cargos a ser disputado é escutar as pessoas, escutar o povo. Se nós podemos ou não representar determinadas vontades, ou se não devemos, naquele momento, representar determinadas vontades. Eu tenho a maior serenidade e tranquilidade para agir dessa maneira. O senhor se arrepende de ter apoiado o governador Wellington Dias em 2014? Em política, eu procuro, como na vida, não me arrepender de nada. Até nos erros ou nos acertos que a gente tenha, nas decisões que possam ter sido tomadas, a gente tem que ter a autocrítica de saber onde erramos, como erramos, as decisões que foram tomadas, que foram acertadas, onde acertamos. Às vezes, na política, Elivaldo, nós achamos que quando nós temos uma derrota, nós fizemos tudo errado. Ou quando nós vencemos, nós fizemos tudo certo. Nenhuma das duas são verdades absolutas. Então, quando nós vencemos, nem tudo foi certo. Nem toda tomada de decisão foi certa. Mas não me arrependo de nenhuma tomada de decisão, porque as minhas tomadas de decisões na política do Piauí sempre foi pensando no Estado. Só para terminar, no PTB, o senhor acha que o partido sairá unido em 2018, ou no governo, ou em outra situação? Eu lhe digo respondendo pelo passado. No passado, o PTB sempre marchou unido. Nunca houve uma decisão que rachasse o partido. Nós nunca buscamos no partido a uniformidade. A uniformidade é que todos pensem e ajam da mesma maneira. Nós somos seres humanos diferentes, nós discordamos, nós temos opiniões diferentes. Agora, buscamos, dentro dessa divisão até de ideias, buscar a unidade do compromisso com o Estado. Então, é isso que nós buscamos. Então, o PTB, em todas as eleições, desde que eu me tornei presidente lá em 2003, todas as eleições marcharam unidos e trabalhando no mesmo sentido em prol do Piauí. O que determinará a sua volta à vida pública como um candidato majoritário? Partido, famílias, general naval, desejo pessoal? Tudo isso pesa, porque afeta a vida de todos. Agora, o maior balizador disso é o que eu lhe disse, é o sentimento do Estado. Se compreende o desejo que nós temos de trabalhar pelo Piauí, numa determinada trincheira, numa determinada disputa, nós nos colocaremos à disposição.